E agora vamos conversar no Panorama 95 com a doutora Manaíra Monteiro. Todos os dias surgem casos de violência contra a mulher. Caicó, infelizmente, não é diferente, o Seridó. Doutora, como é que se encontra a demanda em relação à violência contra a mulher? A demanda contra a mulher de violência doméstica é uma das vertentes da violência de gênero, né? Aqui na DEAN de Caicó, a gente trata não só a violência doméstica em si, como crimes sexuais que são perpetrados contra mulheres também são tratados aqui. Nós temos uma média só de medidas protetivas, temos uma média de 1 a 2 pedidos por dia. Isso é uma média mensal, tá? Então, assim, podemos confirmar com um número em dados, com base em dados, com evidências, né, empíricas, de que diariamente temos sim pelo menos um registro de boletim de ocorrência. Agora, a DEAN, né, quando toma conhecimento, quando é acionada, toma as providências cabíveis? Assim que a vítima chega aqui, a primeira preocupação que temos é acolhê-la, recebê-la, orientá-la e dali por diante passamos sim imediatamente às diligências investigativas. Se for uma situação flagrancial, nossa equipe imediatamente vai para a rua para realizar o flagrante e passa a tomar as devidas providências também, como diligências para-oitivas, para investigações, levantamento de elementos de informação que possam, sim, encaminhar e subsidiar o inquérito para que cheguemos à conclusão correta no final do relatório. Tem casos recentes ou esses casos acontecem todos os dias? Todos os dias nós temos esse tipo de violência de gênero, né? Onde mulheres elas são vitimadas, onde vários tipos de crimes são cometidos. Aqui não é diferente. Caicó faz parte desse número nacional de violência contra mulheres, né? Muito pela cultura que temos de objetificação de mulheres, de objetificação de corpos de mulheres, como se mulher fosse posse e propriedade de cônjuge, companheiro, que passam sim a ser agressores e entendem que têm esse direito de agredi-las. Então, estamos falando de cultura e como cultura, sim, isso se faz presente diariamente. Então, infelizmente, nós estamos diante de quadros que companheiros ou ex-companheiros não aceitam o fim de um relacionamento e acaba querendo dominar a mulher. Esse é o maior motivo pelo qual as agressões elas são realizadas. O final do relacionamento é compreendido como se só pudesse ser posto por homem. A mulher é como se ela não tivesse direito de pôr fim ao relacionamento. Por quê? Em relação à mulher, tem-se a ideia de cuidado, de amor romântico, de aceitação, de resignação, de fragilidade, né? São características atribuídas às mulheres. E essa parte de cuidar de mulher e a parte de impor, de força, de virilidade, de masculinidade e de condução e controle são características culturalmente atribuídas a homens. Então, eles se colocam sim nessa situação. Quando eles veem que perderam esse poder sobre aquela mulher, eles não aceitam. Muitas vezes eles não querem nem o relacionamento. Eles querem vencer aquela mulher e demonstrar, sim, postura e atitude de poder sobre ela. A violência passa pela psicológica, sexual, física? Temos diversos tipos de violência, tá? Para quem não decora quais são os tipos, basta você compreender que se a mulher está sem a sua autonomia, seja física, seja psicológica, seja patrimonial, qualquer coisa que interfira no discernimento daquela mulher, na escolha para a vida dela, do que ela entende que é correto e que é adequado, vai sim configurar algum tipo de violência doméstica. Temos, inclusive, atualmente, a atualização legislativa que a violência psicológica, que só foi tipificada em 2021, recebeu agora uma nova modalidade, como aumento de pena, que quando for realizada através de inteligência artificial, essa pena de violência doméstica vai ser maior ainda. Por quê? A gente tem a violência doméstica desde os tempos coloniais, mas ela vem transmutando e transpassando para outros tipos de modalidade. Temos agora o incremento, sim, da inteligência artificial, bem como
a forma de violência, que é uma violência psicológica também, violência vicária. Esse termo foi trazido, né, por uma psicóloga e uma escritora espanhola, Sônia Vicaro, que ela associa a um tipo de violência doméstica indireta contra a mulher. O que é que acontece? Os agressores, inconformados com o fim do relacionamento, inconformados porque aquelas mulheres já conseguiram finalmente sair de um relacionamento tóxico, eles passam a atingi-la indiretamente. É como se quisessem fugir do incremento da Lei Maria da Penha. Então, eles passam a atingi-la através dos filhos, através de parentes, da mãe, através, inclusive, como já vimos, do cachorrinho, do animal de estimação. Desde que ele consiga imprimir àquela mulher uma dor que ele considere duradoura e eterniza aquele tipo de controle sobre ela. Então, nesse caso, nós temos casos em Caicó, né, que existe ameaça não só à companheira, mas também aos filhos. Os filhos acabam sendo ameaçados também, inclusive de morte? Com certeza, é uma modalidade muito comum que os agressores, como uma das maneiras, uma das manobras e estratégias de fazer com que aquela mulher fique no relacionamento abusivo, quando ele percebe que vai perder o controle, ele passa a ameaçar, inclusive, os próprios filhos. Tivemos notícias recentes, né, de pais que teve um pai que arremessou, inclusive, uma criança de uma ponte, né, e avisou para a mãe. E no interrogatório dele, ele foi muito claro quando ele disse que o objetivo era fazê-la sentir também uma dor eterna. Então, temos essa modalidade na região, em todo local que vai ter violência doméstica, como esse padrão de estrutura de dominação cultural, teremos também esse tipo de ameaça. Além disso, é importante que se diga, ainda que não passemos para essa ameaça de morte e esse fato, né, de ceifar a vida dos filhos, até os filhos em comum, temos também aquele joguete que é feito como uma violência psicológica e é violência vicária, sim, trazer o filho como um motivo de dominação e de controle daquela mulher. Muitas vezes para impedi-la de pedir uma pensão alimentícia. Muitas vezes por ser a única forma que ele passa a acessá-la. Muitas mulheres têm medidas protetivas que os homens não podem se aproximar, com a exceção de que se for em relação aos filhos em comum. Então, isso passa também a ser, muitas vezes, um objeto de manobra e de tentativa de continuação de subjugação daquela mulher. A justiça, ela está agindo para tentar impedir esse tipo de situação? Por exemplo, um agressor, ele acaba ficando preso, a justiça acaba decretando a prisão preventiva ou outras medidas protetivas? A justiça está agindo, sim. Aqui, em especial, temos um judiciário bastante diligente. Quando eu falo judiciário, falo também em relação aos membros do Ministério Público. O sistema de justiça aqui em Caicó, especificamente, que é o que eu lido diretamente, é muito eficiente. São pessoas extremamente comprometidas e competentes. Nós temos a ação, as portas do sistema de justiça é através da delegacia, mas dependemos sim da atuação desses outros operadores do direito para que cheguemos até o final e a conclusão com resposta efetiva para a sociedade. De fato, a violência doméstica, homens sim estão sendo presos e estão continuando presos, bem como as medidas de proteção na seara de infância e juventude para crianças e adolescentes estão tomando uma proporção, sim, de efetividade e de olhar sistêmico para toda aquela complexidade, aquele fenômeno daquela violência dos vulneráveis como um todo. Temos que acabar com frases que a gente escuta muitas vezes, que mulher gosta de apanhar? Com certeza. Ninguém gosta de apanhar. A violência doméstica, ela é um fenômeno multifacetado. A mesma sociedade que julga uma mulher que não consegue sair de uma situação de dominação e de agressão é a mesma sociedade que vai julgá-la e vai desampará-la, vai deixá-la sozinha, sem apoio para essa rede de proteção em relação aos filhos e vai passar a julgá-la e até a justificar o fim do relacionamento e das agressões como se fosse ela tivesse provocado. Basta vê-la feliz, sorrindo, sem estar na companhia daquele agressor que tanto subjugava. Então é importante que se diga que ninguém gosta de apanhar. Se uma mulher fica em algum tipo de relação abusiva, é porque ela tem outros motivos mais sérios, mais graves, incluindo o medo de consequências ainda mais severas para si e para os seus filhos, que aquele agressor ameaça constantemente.
E a senhora está dizendo isso com muita firmeza, já que está no dia a dia dessas mulheres, né? Então a senhora tem depoimentos de mulheres que acabam voltando para o marido devido ao medo? Eu tenho depoimentos, não só de mulheres que acabam voltando, mas eu tenho depoimentos de que mulheres que me acessam, que chegam aqui, que conversam por vezes por onde eu ando, conversam em off e me dizem: doutora, eu não deixo porque eu tenho medo de morrer. E muitas vezes isso é passado para os próprios filhos. E aquela relação de violência configura-se no ciclo de violência, que já é tão conhecido por nós. Um ciclo onde existe, muitas vezes, momentos de felicidade, de amor, momentos em que aquela mulher acredita e tem a esperança de fato, aquilo vai ser modificado e o agressor vai passar a realizar as promessas de viverem bem. Só que, novamente, passa a ameaçá-la, passa a agredi-la e todo aquele momento de explosão retorna. Isso é comprovado cientificamente. É um ciclo e que esse ciclo não é rompido tão facilmente. A mulher ela é envolta porque quem lhe agride, muitas vezes é também quem lhe dá suporte. E por causa desse fenômeno, dessa complexidade, é que é tão difícil elas deixarem esse relacionamento. Existe um acompanhamento da polícia quando se tem medida protetiva? Existe sim. Aqui em especial, com o deferimento da medida protetiva, temos a Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar, não é da Polícia Civil, mas que atuam, sim, fortemente nesse acompanhamento do deferimento das protetivas. Então, a protetiva é deferida pelo Poder Judiciário e passa a ser acompanhado pela Patrulha Maria da Penha. Então, nós estamos conversando aqui no Panorama 95 com a delegada doutora Manaíra Monteiro, né, devido a inúmeros casos de violência doméstica, mulheres que estão sendo agredidas aqui na cidade de Caicó, inclusive sendo ameaçadas de morte. São ameaças que acabam envolvendo também filhos, familiares. Doutora, para os homens que estão nos ouvindo, né? Nós podemos dizer que quem ama não mata, quem ama não ameaça, quem ama não fere e se protege. E esses homens que estão fazendo isso acabam vendo uma mulher como um objeto, né? Onde deixa o machismo predominar e quer ser o dominador. Eu acho que eu vou além. Como sempre, como minhas falas, eu tenho fala de posicionamento. São falas reflexivas, mas são falas provocativas e firmes. Para esses homens que agridem mulheres, primeiro, são criminosos, tá? Não sou eu que estou dizendo. Existe lei tipificando crime. Quem atua e quem comete condutas tipificadas em lei é criminoso. Mas, para além disso, ainda que não se achem criminosos, são completos covardes. E, além disso, é de uma imensa fragilidade. Porque você tentar manter, subjugar alguém que você entende que não tem tanta força quanto você, que depende de você por algum motivo, que você sabe que está com você por medo, isso é a mais completa e a mais absurda covardia. Homem de postura, homem digno, e temos muitos, tá? É importante que se diga. Homem que se diz, homem que merece ter esse título, ele respeita todas as pessoas, inclusive a mulher que está ali, que dedica a ele amor, que dedica a ele tempo, que dedica cuidado, não só com ele, mas com os filhos. Então, é uma agressão covarde, porque você está agredindo a pessoa que você deveria amar e proteger. E se o relacionamento não dá mais certo, respeitar a decisão? Respeitar a decisão. Todas as pessoas têm direito de ser livres, inclusive eles próprios, porque um relacionamento neste tom, desta forma, não pode fazer bem a ninguém. É muito mais inteligente que cada um siga a sua vida e consiga outras perspectivas, outras formas de ser feliz, porque sim, é possível viver sem violência e é possível sim ser amado sem impor a força e o medo. É isso que todos merecem e que todas merecem relacionamentos saudáveis. E que a justiça aqui de Caicó vai agir, não importa a classe social, porque muitas vezes tem homens, né, que se acha que tem dinheiro, pode fazer tudo. Olha, isso é um fenômeno mundial, né? Nós temos a própria Lei Maria da Penha por uma intervenção de organismos internacionais. Então, quando a gente está falando de violência doméstica, a gente sequer fala de país, de Brasil, de estado, de cidade.
muito menos de situação financeira ou de faixa etária ou de questões sociais ou de qualquer outra questão que seja. Existe apenas um padrão e que vai ser combatido, que é a misoginia e é o agressor de violência doméstica, seja em Caicó ou seja em qualquer outro lugar do mundo. A senhora pode contar com o Sistema Rural porque estamos unidas e unidos contra a violência e principalmente contra a violência à mulher. Eu agradeço esse espaço. Vocês já são muito atuantes, muito antes de mim. Eu estou começando aqui agora, né? Respeito à cidade, e em especial respeito esse trato que vocês têm com a população, porque é muito íntimo e é de extrema e completa relevância, principalmente na defesa dos vulneráveis, que são crimes que ficam presos ali, muitas vezes em segredos familiares, dentro de 4 paredes, e as pessoas precisam ser ouvidas. E vocês dão voz a essas pessoas. E com esse espaço que vocês me cedem também, são fortes aliados nesse combate, nesse enfrentamento. Eu só tenho a agradecer. Para fechar, se nesse momento uma mulher está sendo agredida, está sofrendo algum tipo de violência, como fazer? Disque 100, é possível denunciar anonimamente. Que seja dito. Inclusive, a própria mulher pode fazer uma denúncia anônima. Tá bom? Se é anônimo, qualquer pessoa pode fazer. Então, se qualquer pessoa pode fazer, você tem medo do seu agressor, você não quer que ele saiba que foi você que denunciou, denuncie anonimamente. Diz que sim. Qualquer pessoa pode. E você pode denunciar, ainda que não seja um caso com você. Você teve conhecimento, lesão corporal, ameaça mais recentemente, são crimes que qualquer pessoa pode interferir e pode denunciar. Além do Disque 100, temos também o canal aqui direto da DEAN de Caicó, né, que é o 98660-3411, e temos também a possibilidade de registro de boletim online. O importante é que essa denúncia chegue até a delegacia. Joelma de Souza, da Delegacia da Mulher, para o Panorama 95.